Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida. Queria que passasse aqui, Marcelo. Ele é carioca, Marcelo Lomba do Nascimento. Hoje, para quem não sabe, é goleiro do Esporte Clube Internacional. É casado há 6 anos. Tem a Rosa, a filhinha, com 2 anos. E o João, com 7 anos. É isso, né? É isso. Então, a palavra está contigo. Que Deus te abençoe. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Então, eu não ia contar, mas eu queria contar uma história sobre a Adonep. A Adonep foi o primeiro lugar que eu vim dar uma palestra, que eu vim contar um pouco da minha vida. Então, a Adonep tem um lugar especial aqui no meu coração. E foi lá em Salvador. Só que eu queria contar sobre a história de um amigo que ele impactou minha vida. Então, é rapidinho. Eu joguei no Bahia. E o Bahia tinha um grande patrocinador, chamado Canaã. E o nome do dono dessa empresa era Evilásio. E aí a gente lá jogava bola, né? E o Evilásio, como dono da empresa, chegava uma hora, ele chamava todos os jogadores para ir na melhor churrascaria de Salvador, pagava, a gente comia, bebia, comia sobremesa, falava, caraca, esse cara é gente boa, hein? Esse cara me chama para ir na churrascaria, paga, come, eu estou aqui com meus amigos, ele chega lá, conversa com a gente. Olha que cara... E eu falei, cara, esse cara é legal, e eu tinha me fazia bem. E eu comecei a me aproximar dele. Eu descobri que ele era o líder da Adonep de Salvador. E eu comecei a conhecer mais da vida dele. E um dia, ele foi me contar o testemunho dele, assim como eu vou fazer daqui a pouco. E ele veio de uma família humilde, e ele começou a vender carne. E ele era bom de vender carne. Ele era um cara proativo, que sabia falar, sabia vender, fez os contatos certos, começou a ser bem sucedido, começou a avançar na empresa dele. Quando ele chegou lá em cima na empresa dele, ele teve uma ideia. Vou abrir a minha própria empresa. Eu já tenho os contatos, já sei fazer, eu sou bom no que faço, eu vou abrir a minha empresa, certo? Certo, o cara é muito inteligente. Ele abriu a empresa dele. Começou aí, de repente, eu não sei se por crise do país, isso eu não me lembro, se porque alguém deu uma volta nele, se ele fez as parcerias erradas, ele começou a dever, o nome dele no banco ficou sujo, o cheque dele já estava sem fundo, os fornecedores ele já não pagava, a confiança dele na praça caiu, 0. Os funcionários não recebiam mais. E a empresa dele começou a quebrar. E ele começou a pegar dinheiro com a agiota. E sabe como que é com a agiota, né, gente? Com a agiota os juros são pesados. Ele já não tinha para honrar com os funcionários. Imagina com a agiota. Em um determinado momento ele começou a dever tanto, que ele foi sequestrado. Botaram ele no porta-mala de um carro e botaram uma revólver na cabeça dele. E falaram para ele, se você não pagar, você vai morrer. E eu estava sentado, assim como vocês estão hoje. E ele contando. E ele falou assim, saiu dali, tinha que pagar, tinha que dar um jeito. E ele é Bahia doente, tanto é que hoje ele patrocina o Bahia. Ele falou assim, cara, quer saber mesmo? Eu vou morrer, né? Vão me matar porque eu não tenho dinheiro. E aí eu pensei assim comigo, cara, esse cara deve estar devendo uns 10 mil, né? 15 mil, 20 mil, 50 mil. Eram 2 milhões de reais ele devia. Muito dinheiro. Ele falou, já que vão me matar, eu não tenho 2 milhões de reais. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ver o jogo do Bahia. E ele falou que na cabeça dele ia para o jogo do Bahia, ele ficava assim, eu vou me suicidar lá dentro do estádio. Eu vou me jogar lá de cima. E eu vou morrer aqui no Bahia, que eu gosto mesmo. E ele falou que ele entrou no estádio, e quando ele começou a subir a rampa do estádio, um amigo que trabalhava com ele falou assim, Evilásio, que é o nome dele, você que é um grande empresário, amanhã tem um jantar da Adonep. E ele falou assim, muito bravo, né? Falou, meu amigo, eu não sou empresário nada, estou quebrado aqui, eu estou quase te pedindo dinheiro de emprestado aí. E o amigo, não, Evilásio, amanhã tem um jantar da Adonep. Vamos lá, cara, é seu perfil, vai ter homens de negócios lá, vai ter gente bem-sucedida, vai ter isso, aquilo.
E ele começou a assistir o jogo e aquilo ficou remoendo na cabeça dele. Sabe o que ele pensou? Falou, quer saber? Eu vou lá e eu vou dar o golpe a alguém, que eu preciso pagar 2 milhões de reais. Eu vou lá, vou enganar alguém, vou pedir um empréstimo. Sabe o que ele fez? Ele pegou o melhor terno dele. Ele estava duro, mas ele tinha um terninho lá guardado. Pegou o terno dele, foi de ônibus, que ele não tinha dinheiro. Pegou um ônibus, falou que ele desceu escondido do ônibus para ninguém ver, porque ele estava com fama de empresário bem-sucedido. Desceu escondido do ônibus, entrou na Donep. E veio para um jantar igual o que a gente vai ter hoje. Veio para uma mensagem igual o que a gente vai ter hoje. E lá ele recebeu uma palavra. E lá ele recebeu uma mensagem. E lá ele abriu o coração. Sabe o que aconteceu? Um amigo, empresário bem-sucedido, lembrou dele. Lembrou do potencial dele. E falou assim, olha, eu lembro de você. Eu vou te vender carne sem você me pagar. Primeiro eu vou te dar a carne. E depois você me paga. E a vida do Evilásio mudou ali. E esse cara que eu conheci, que é um grande abençoador, hoje ele é líder da Donep. Ele investe em alcançar pessoas. Investe contando o testemunho dele para alcançar pessoas. Então a pessoa que eu conheci, abençoadora, já era porque em algum momento alguém abençoou a vida dele. Ele sabia de onde ele tinha saído. Então ele gastava o que fosse para promover um jantar como a gente está tendo hoje. Ele fazia o que fosse. Ele foi em Campinas me ver. Ele estava comigo em todos os momentos. Porque ele sabia, tinha um coração generoso. Então eu queria aqui começar assim. Porque eu não sei como você chegou hoje aqui. Há muito tempo atrás o Evilásio chegou destruído numa reunião como essa. Às vezes não é dinheiro, às vezes é o seu casamento que está com uma complicaçãozinha. Ou às vezes é a relação com seus filhos, eu não sei. Mas às vezes está tudo bem também, e você só quer agradecer. Será? Então, ainda não te conheço. Mas eu venho com essa mensagem do Evilásio, que aqui há um grupo sério, há um grupo que um dia tocou meu coração, um grupo que eu tenho admiração, e que bom que a gente possa estar junto hoje. E agora eu vou começar a falar um pouquinho da minha vida. Meu nome é Marcelo Lomba, hoje eu sou atleta do Internacional, tenho 31 anos. Estou morando aqui em Porto Alegre tem 2 anos, eu sou pai do João e da Rosa, a minha esposa Paula, eles estão em casa, não puderam vir. E eu estou muito feliz de poder aqui abrir o coração, de ver amigos, de ver que aqui tem pessoas bonitas, famílias, casais, filhos. Eu vim de uma família de classe alta. Eu morava em Copacabana com meus pais. E muito diferente do que a maioria dos atletas, que vem de classe humilde, que vem de muita necessidade, eu vim de totalmente o oposto. Totalmente o oposto. E onde eu nasci, o dinheiro imperava. As pessoas se preocupavam muito com o que você vai ser quando crescer. Você vai ser advogado, médico, dentista? Para onde você viaja no final do ano? O que seu pai faz? Qual carro você tem? Bênção, bênção. Tudo é de Deus. Mas só que eu fui criado assim, e o meu objetivo era esse. A minha irmã, o meu pai trabalhava na Embratel, lembra? 021, fazia a Ana Paula Arósio, a propaganda. Meu pai era um cara bem sucedido na Embratel, minha mãe professora. As minhas irmãs hoje, uma é economista da Petrobras e a minha outra irmã é jornalista da Globo. Eu estudei em escola particular, eu fiz faculdade. Então eu cresci com meu pai e minha mãe dando o melhor para mim, o melhor. Só que eu tinha um sonho, e esse sonho era ser jogador de futebol. Eu comecei esse sonho pequenininho, jogando futebol de salão, e depois, com uns 14 anos, eu fui para o Flamengo. Quando eu fui para o Flamengo, eu conheci um amigo chamado Rômulo. Eu gostaria que você gravasse esse nome, Rômulo. Foi uma pessoa muito importante na minha vida. Nós chegamos com 14 anos no Flamengo. E lá eu e o Rômulo começamos a jogar, correr atrás do nosso sonho.
E a gente foi crescendo, 14, 15, 16, 17, 18, 19, e a gente chegou no profissional. O sonho de todo menino chegar no profissional. E quando a gente chegou no profissional, as coisas começaram a dar muito certo para mim, começava a trilhar ali um futuro muito bom, as pessoas apostavam em mim como goleiro do Flamengo, e para o Rômulo as coisas começaram a dar errado. O Rômulo já começou a ter dificuldade de ficar no time, o Rômulo começou a ser emprestado para clubes menores, e aí quando ele ia para clubes menores, ele às vezes tinha um salário atrasado, às vezes não jogava, e o Rômulo começou a ter dificuldade. E como ele era muito meu amigo, a gente estava ali em contato toda hora. E o Rômulo, chegou um tempo, ele teve uma grave lesão no joelho. Grave lesão no joelho. Para quem não é atleta, imagina, machucar o joelho já é complicado, agora imagina para quem é atleta. É muito complicado. E ali o Rômulo ficou praticamente um ano para se recuperar da lesão. E quando ele se recuperou, ele mancava. Quando ele se recuperou, ele não conseguia chutar direito. Correr, falavam que ele era tá fundo, tá raso, sabe? Porque ele tinha uma dificuldade. E os próprios atletas tiravam sarro dele. E, no fundo, eu como amigo, eu me preocupava com ele, com a carreira dele, com a família dele. Eu via que o negócio estava ficando complicado. E a gente conversava. E chegou um determinado tempo que o Rômulo começou a falar para mim de Jesus. E vamos falar a verdade aqui, certo? Eu olhava para o Rômulo, ele era a última opção. Nem participar do treinamento ele participava. Ele mancava. Os atletas tiravam sarro dele. E ele vinha para falar para mim de Jesus. Sei lá, vou tentar fazer uma comparação. Imagina se tem alguém que está com muitas dívidas, que está talvez na rua pedindo dinheiro, que está em necessidade clara, que você olha para ele e fala... E ele vem falar assim para você: eu sei como ganhar dinheiro. Você vai acreditar? Difícil, né? O Rômulo vinha falar para mim que ele estava feliz, que o casamento dele estava uma bênção, que o relacionamento dele com a filha estava mudando, que ele estava conhecendo pessoas que, independente dele ser o titular ou não, amavam ele. E eu olhava para ele, cara, esse cara está de brincadeira comigo. Entrava num ouvido e saía do outro. E no fundo eu tinha até pena. E a nossa carreira ali continuava. Eu era o goleiro reserva, o titular era o Bruno, não sei se vocês lembram do Bruno. Eu era o goleiro reserva. E a gente estava na maior competição do campeonato, que era a Copa Libertadores. E nessa época, cara, a minha vida... Eu tinha 21 anos, 22 anos. Eu só pensava em jogar futebol e em curtir a vida. E a gente, lá no Flamengo, é uma exposição muito grande. Estava até conversando com um amigo ali. O Flamengo tem uma dimensão muito grande. Você fica muito conhecido. Lá no Rio, a Rede Globo está lá. E você consegue fazer muitos amigos famosos. Você está toda hora no jornal. Você tem muitos privilégios, assim como o Inter e Grêmio também, né, gente? E a minha vida ali era totalmente desregrada. Eu não tinha nenhum zelo, até porque eu era jovem, até porque nunca me falaram. Eu só queria saber de curtir e treinar. Eu só conseguia enxergar ser o titular para ficar mais famoso e curtir a vida. E aí a gente entrou numa onda, cara, eu não vou citar nomes aqui, até porque está sendo gravado, de fazer bagunça séria, cara, de subir a favela, de ir fundo. E um dia a gente
Eu vou falar, eu não gosto muito de falar isso porque para mim é passado, mas um dia eu fui para uma festa do meu empresário, do filho do meu empresário, no barco do Ike Batista. Eu saí da festa, eu fui encontrar outros amigos jogadores. A gente foi para uma boate, da boate a gente saiu e foi para a Rocinha. E na Rocinha, cara, a gente ficou até as 10 horas da manhã. Eu nunca usei drogas, graças a Deus, mas do resto eu fiz tudo. Então a gente ficou num ritmo muito pesado lá dentro, muito pesado. Muito pesado. E eu achava que era a maior onda da minha vida, até porque eu estava com jogadores ali muito conhecidos, né? Eu achava que ele era o caminho certo. E eu estava tão louco que 10 horas da manhã já não aguentava mais. Eles pediram um táxi e me levaram para casa. E eu dormi dentro do táxi. Cheguei, eu lembro que a minha mãe falou: filho, você está acabado? E eu deitei e dormi. E quando eu acordei no dia seguinte, os meus amigos falavam: cara, você viu o que aconteceu? Não vi o que aconteceu. A polícia entrou na Rocinha, cara. Entrou com o helicóptero Águia. Não sei se vocês sabem o que é o helicóptero Águia. Lá no Rio da BOP. Entrou com o helicóptero que a porta é aberta e aquele cara vem com um fuzil. Cara, e derrubou uns 8 traficantes. A gente tinha uma brincadeira que tinha um traficante que tinha uma bazuca, tinha um míssil dentro da bazuca dele, e ele era meio velhinho, sabe? A gente falou: pô, esse cara aí não consegue atirar essa arma, não. E aí, de repente, quando eu olho na televisão, cara, ele foi o primeiro a morrer. Então, cara, eu ia morrer. Se fosse um dia antes, eu teria morrido, porque, primeiro, que eu não ia saber fugir. Segundo, que eu ia ficar desesperado. E ali a minha vida estava tão desregrada, e o Rômulo me falando de Jesus. E a gente estava na Copa Libertadores, o torneio mais importante. É o torneio que o Grêmio foi campeão há pouco tempo, o Inter também já foi campeão, bicampeão. E esse é o torneio, os homens aqui conhecem, é o torneio mais importante, mais desejado, onde os jogadores brilham, que é o campeonato mais famoso da América do Sul. E o Flamengo estava meio mal. Na competição, o Flamengo meio mal. Só que a gente conseguiu se classificar. Então, o Flamengo foi o último, dos classificados foi o último, e o Corinthians foi o primeiro. Ou seja, ia jogar o primeiro contra o último. Vamos lá. Flamengo, a maior torcida do Brasil. Corinthians, a segunda maior torcida do Brasil. No Flamengo tinha Wagner Love, Adriano, Petkovic, Bruno, Léo Moura. No Corinthians tinha o Ronaldo, sabe? Ronaldo gordinho. Roberto Carlos, Dentinho, eram 2 timaços. Então, gente, vamos recapitular aqui. Flamengo, maior do Brasil, Corinthians, maior competição do Brasil, Libertadores. Copa, Rede Globo, horário nobre. Era o jogo que todo mundo queria jogar, certo? Acho que até você aí na cadeira está falando: caramba, esse jogo aí vai passar na Globo, pô. Vai dar muito dinheiro. Sim, visibilidade, fama. É o jogo que todos queriam jogar. E o Flamengo, como estava muito mal, o time que eu jogava estava muito mal, trocou o treinador. Trocou o treinador para poder se reabilitar. E assumiu um treinador chamado Rogério Lourenço, e ele chegou na semana do jogo. O jogo era quarta-feira, ele assumiu o time segunda-feira. E ele falou assim: vou montar o time. Aí ele foi lá no campo e começou a montar o time. Aí escolheu o Bruno, que era o goleiro titular, o Léo Moura, lateral direito, fulaninho de tal, fulaninho de tal, fulaninho de tal. E ele, de repente, escolheu o Rômulo para jogar. Essa cara que eu vou fazer agora é a mesma cara que todos os jogadores, todos da diretoria, da comissão técnica fizeram. E falaram assim: esse treinador está maluco? Alguém avisa para ele que o Rômulo não joga uma partida oficial há mais de um ano. Avisa para ele que o Rômulo manca. Que o Rômulo não consegue jogar. A gente vai perder o jogo, gente, por favor. O jogo que vale muito dinheiro, por favor. E o treinador ainda falou assim: Rômulo, você vai jogar e vai marcar o Ronaldo, o melhor jogador do time. Aí eu falei: meu Deus do céu, esse cara tá de brincadeira comigo. Mas eu aprendi assim na minha caminhada, na minha vida, que tem um propósito para ser cumprido. Nada pode impedir isso. Todas as vezes que eu lembrar do Rômulo, falei para você gravar esse nome. Porque mudou a minha vida, cara. E a gente foi pro jogo e eu fui na concentração com ele no quarto de hotel. E olhar para ele
E eu vi ele falando com a esposa dele. E eu via ele, joelho dobrado. Eu via ele lendo a Bíblia. E eu falava, mas amanhã ele vai marcar o Ronaldo, quero ver. E eu começava a ouvir ele cantando, e o modo que ele falava comigo, sabe? Um modo diferente. E eu muito acelerado. E aí foi jogar Flamengo e Corinthians. Se você quiser depois de olhar, no ano de 2010, Copa Libertadores, quartas de final. Cara, o Flamengo ganhou o jogo. O Rômulo foi o melhor em campo. O Ronaldo simplesmente não jogou. O craque Ronaldo, que é um craque, ele não conseguiu jogar. E eu ainda te conto, uma bola, o Rômulo deu uma bobeadinha e a bola caiu de frente para o Ronaldo. De frente. Pô, gente, o Ronaldo é meu ídolo de infância. Ganhou a Copa de 2002. É o craque. Eu sentado ali no campo, falo, cara, o Ronaldo, eu na infância, a bola sobrou pro Ronaldo assim, ó, Ronaldo e o gol. O Rômulo se desatentou um segundo e a bola pegou na canela do Ronaldo e foi para fora. Ou seja, o Rômulo saiu dali e na semana seguinte eu via o Rômulo, aquele que era humilhado, aquele que os outros tiravam a chacota, ele na televisão falando de Jesus, falando que Jesus mudou a vida dele. No fundo, acho que eu tinha inveja, sabe? Porque eu queria estar no lugar dele. E eu vi ele no rádio, na TV, no jornal, falando que ele não desistiu, que ele não desistiu. Isso foi a primeira vez na minha vida, nos meus 22 anos, que eu coloquei a mão no meu coração e abri mão de tudo aquilo que eu achava inteligência, de tudo aquilo que eu fiz faculdade, de tudo aquilo que eu estudei em escola particular. Falei, eu quero te conhecer um pouco. Talvez para ser o titular, porque naquele momento eu nem sabia quem era Jesus, mas eu queria ser o titular do Flamengo, eu queria viver um momento igual aquele que o Romulo estava vivendo. E eu comecei, falei, Romulo, eu quero viver isso também. E comecei uma caminhada muito timidamente. Eu não entendia direito, eu não sei, eu vi aqui um amigo falando que é a primeira vez de algumas pessoas aqui. Há um tempo atrás era a minha primeira vez também. Há 8, 10 anos atrás era a minha primeira vez também. E comecei devagarzinho. E um dia, não sei se vocês lembram, o Bruno, sabe, era goleiro do Flamengo. Eu era reserva dele. E no momento que eu comecei a conhecer Jesus, aconteceu tudo aquilo com o Bruno, sabe? Que eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas eu sei que eu virei o titular do Flamengo. E quando eu virei o titular do Flamengo, eu só queria saber de Jesus, para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Só queria falar dele. Sabia que era por causa dele. E as coisas começaram a dar muito certo, cara. Então eu estava muito feliz, muito radiante. Era uma caminhada com Jesus. Só que as coisas davam tão certo. Só que começou a vir um outro lado, sabe? O lado da fama, muita fama. Não era uma faminha não que eu tinha quando eu era reserva, era muita fama. Começou a vir dinheiro, começou a vir amigos, as atrizes da Globo, tudo. Eu tinha a minha namorada, que hoje é minha esposa. Começou a vir tudo em uma proporção assim muito grande, porque eu estava fazendo muito sucesso, ninguém mais falava no Bruno, que era um grande goleiro e tal, ninguém falava que vai contratar goleiro, não, ele é o novo goleiro, ele tem 22 anos, ele vai para a seleção brasileira. E eu nunca me esqueço. Eu estava voltando da casa da minha esposa, que era minha namorada, e um amigo me ligou. E, cara, era virar à esquerda na minha garagem, sabe? Ele me ligou, Marcelo, eu tô aqui num bar. E, cara, eu fui reto no bar. Eu cheguei em casa às 7 horas da manhã.
não tem bom preconceito a você ir num bar, tá? Então, só que os amigos ali acabaram me levando para o lado que eu estava voltando lá atrás, lembra? Estava voltando lá atrás. E eu comecei a me desviar. Só que ao mesmo tempo que as coisas começaram a dar muito certo, cara, não sei porquê, as coisas começaram a dar muito errado, muito errado. E acabou aquele ano ali que o Flamengo fez um campeonato ruim. No final do ano eu fui afastado. No final do ano o Flamengo falou que eu podia procurar um clube. Aí eu lembro a vocês. Lembra a situação do Rômulo? Vocês lembram a situação do Rômulo? Na qual eu tinha pena? Comecei a passar a mesma coisa. Comecei a passar a mesma coisa. Por culpa minha. Por culpa minha, porque eu entrei num caminho que eu não conseguia mais voltar. E aí eu descobri que a minha esposa estava grávida de um menino, que hoje é o João, tem 7 anos. E eu fico lembrando, quando eu olhei a minha esposa pela primeira vez, eu achei a menina mais linda. Queria que ela estivesse aqui, que eu ia ficar com moral. Mas vai estar gravado, né? Eu achei ela a menina mais linda. E eu pensava assim, poxa, se ela me der uma chance, eu vou casar com ela, eu vou namorar com ela. Porque ela era linda. E eu fui conhecendo ela, né? Tentando namorá-la, e um dia ela me deu uma chance. E quando eu era criança, eu pensava assim, nossa, quando eu tiver casado, eu vou ser um maridão, cara. Eu vou casar para valer, eu vou ser um maridão. E quando eu era criança, eu pensava assim, eu quero meu primeiro filho homem, porque eu quero jogar bola com ele. E aí, quando tudo aconteceu, a minha esposa estava grávida. A esposa que eu queria, eu conquistei. Ela estava grávida de um menino. Mas mesmo assim, eu não fazia por onde. Eu não conseguia honrar com aquilo que eu desejava quando eu era criança. Então, às vezes, nós mesmos não sabemos o caminho que a gente quer. A gente deseja uma coisa, mas lá na frente a gente faz errado e a gente não consegue se atentar a isso. Eu começava errando e jogava tudo por água abaixo. E aí Deus me levou ao Bahia. Eu fui para o Bahia jogar no Bahia. E lá eu achei, não, agora eu vou para o Bahia, vou assumir minha esposa aqui com meu filho. E aí a minha esposa era muito jovem, tinha 20 anos, e a mãe dela falava assim, não, você não pode morar na Bahia, falar para ela. Você não tem condições de 20 anos de cuidar de um filho. E eu falava, vem Paulo, vamos tentar juntos lá. Ela, não vou. E aí os meus pais falavam assim, olha lá, Marcelo, ela não quer ir morar contigo não. Então larga ela e casa com outra. Tem horas que nem os nossos pais sabem o que falam. Enquanto Deus falava para mim, ela é tua mulher, tua namorada, está com um filho seu, benção que Deus te deu. Os meus pais e a minha sogra falavam ao contrário. E aí na Bahia eu comecei a fazer muito sucesso de novo. Comecei a agarrar bem, fui eleito o melhor goleiro do Brasileirão. Comecei a ser capitão do time. E de novo a fama veio. Agora a fama é diferente, né? Não mais com a atriz da Globo, mas no carnaval, né? Cláudia Leite, Ivete Sangalo. Comecei a fazer anúncio na televisão. E comecei a ir muito bem, muito bem. E eu comecei a me desviar do caminho de novo. Daquele que eu conhecia, daquele que tinha me alcançado. E quando as coisas não pareciam nunca mais dar errado, eu falei, eu posso. Sozinho eu posso, eu vou. Eu treino para isso. Eu sozinho com ele, eu esqueci Jesus. E literalmente eu fechei a porta para Jesus. E fechei a porta para minha família, fechei a porta para os meus pais. Eu só vivia a fama e eu queria ficar mais famoso. E aí um dia eu fui jogar uma final de campeonato. Fui jogar essa final de campeonato. Eu queria fazer aqui uma enquete. Você é jogador de futebol.
Você vai jogar uma final de campeonato. Quem quer ser campeão? Levanta a mão. Quem quer ser vitorioso? Eu também. E eu ia no ônibus pedindo a Deus assim, eu quero ser campeão. E eu falava assim, Deus, eu vou ser campeão e eu vou agradecer a Deus. E eu fui no ônibus ali pedindo a vitória. Gente, eu entrei no estádio, o estádio lotado. De repente eu fiz a pior partida da minha vida. Eu tomei 7 gols. É ruim tomar um gol, gente. Imagina tomar 7. Eu tomei um chute no supercílio aqui, eu tenho a marca até hoje. Eu tomei 18 pontos na cara. Eu saí praticamente desacordado do campo. E aí, nesse momento, a gente perdeu, né? E aí, nesse momento, cara, o meu mundo desabou. Por que que desabou? Porque aquilo tudo que eu colocava no meu pensamento, a minha força, que era o futebol, que era a fama, que era o dinheiro, que era o status, acabou. Ao mesmo momento, a torcida que me idolatrava, ela estava pedindo para eu ir embora. O clube me pedindo para ir embora. A minha família, renegada. Jesus, muito longe. E ali, cara, eu comecei a ficar depressiva, não sabia o que fazia. Não sabia o que fazia. Eu só chorava. Meus amigos, todo mundo subiu. As meninas sumiram. E ali eu cheguei no fundo do poço. No fundo do poço. Ali eu pensei em parar de jogar futebol. Ali eu pensei em largar tudo. Não tinha nenhum clube que me queria também depois de uma humilhação dessa. Como eu ia contratar um goleiro que tomou 7 gols, gente? E aí eu lembrei. De novo. Que eu tinha um pai. E aquele mesmo pai que cuidou do meu amigo lá, quando eu contei aqui no início, o mesmo pai que eu disse para você quando você era especial, eu lembrei que eu tinha um pai. E eu tomei a decisão. Essa decisão foi um basta, porque eu já conhecia ele. Mas eu não tinha coragem para me relacionar com ele. Eu não tinha coragem de tomar atitude de renegar as coisas que me faziam mal, de assumir diante de todos que ele me conduzia. Eu não tinha coragem. Não sei se porque eu fui criado dessa maneira de conseguir as coisas, mas eu não tinha coragem, tinha medo de decepcionar a minha mãe, porque minha mãe não ia suportar nunca ver um filho. Então, nesse momento, a minha esposa foi humilde, porque eu não merecia. Ela me deu a mão. E a gente começou a tentar. Só que agora no nosso barco estava Jesus. Para ele nada é impossível. Nada é impossível. Eu lembro que a minha esposa uma vez pegou um avião, foi lá em Salvador me ver, falou, Marcelo, vamos conversar, Marcelo. Você está muito diferente. E eu bati a porta na cara dela e falei, sério, com meu filho no colo, eu bati a porta dela e falei, vai embora, cara. Eu não quero você aqui. Só que dessa vez agora eu implorava para ela voltar. Eu implorava para ela voltar. E aí a gente começou em algumas reuniões, células. Aí a gente começou a conhecer amigos. E eu tinha um amigo no Bahia chamado Fael. Jogou no Botafogo, jogou. E eu olhava para ele, cara, e falava, esse cara, ele é feliz, ele é maridão mesmo, tudo que eu queria ser e não consigo ser, ele é maridão. Ele começou a me ajudar, começou a caminhar comigo, começou a me dar a mão, começou a me orientar. E a gente foi passo a passo, cara. Eu comecei a crescer em Deus, comecei a valorizar a minha esposa, a primeira coisa que eu fiz. Comecei a valorizar meus filhos, comecei a abrir mão das amizades que no fundo só que tinham interesse. E as coisas na minha vida começaram a mudar. E eu fui começando a conhecer o meu papai, o meu Jesus, o meu Deus. E aí, a gente começou a caminhar juntos, e aí eu fui para Ponte Preta, em Campinas.
E eu estava muito acelerado, porque eu já conhecia Jesus, eu queria conhecer mais dele e a minha esposa mais devagar, né? Porque eu aprontava muito, então, para ela entender que realmente eu mudei, tomei uma atitude, e eu queria que ela fosse comigo assim. E aí eu comecei a me relacionar com ele. E aí, quando a gente chegou em Campinas, teve um fato que a minha esposa ficou grávida da segunda filha, que hoje é a Rosa. Ela vai fazer 3 anos. E na hora que a mulher fica grávida, é normal, ela vai lá e faz o exame, faz um check-up, né? Ela foi averiguar como estavam todas as coisas. E quando a minha esposa fez o exame, deu que a minha filha... Desculpa, gente. Deu que a minha filha tinha uma doença. Eu não vou falar o que para não expor a minha filha. Mas ela grávida, minha esposa tinha uma doença que ela não ia, que ela é uma doença degenerativa, que minha esposa não ia poder amamentar jamais, que o meu filho mais velho poderia ter também, e que eu e a Paula poderíamos ter também, e provavelmente seríamos transmissor. Gente, eu não sei quem é pai aqui, não sei quem tem filhos, só que quando mexe com o seu filho, é muito forte, é muito maior. E naquele momento eu comecei a orar. E a gente começou a orar. Eu e minha esposa, a gente começou a orar. A gente tinha fé. A gente não sabia, e na nossa oração falava assim: que os meus filhos não tenham, que eu tenha a doença, mas os meus filhos não, por favor. Por favor. E um dia eu estava dirigindo, orando, escutando uma música. Vocês vão me chamar de louco, mas não tem problema. Eu escutei uma voz, eu ouvi uma luz forte, falando assim: eu quero mudar a sua vida. Eu quero mudar a vida da sua esposa. Eu te conheço há muito tempo. E a minha esposa foi fazer um exame que demorava 15 dias para sair o resultado. E eu fui fazer o exame para saber se eu tinha, demorava uma semana. E aí, foi uma semana a gente clamando a Deus. Oração, e de madrugada, e de dia, pedindo ajuda aos amigos que intercedessem. E quando eu fiz o exame, deu que eu não tinha, cara. Deu que eu não tinha doença. E aí a minha esposa, ao mesmo tempo que ficou feliz que eu não tinha, mas ela ficou muito ansiosa que ela poderia ter. E as minhas filhas poderiam ter. E aí a gente colocou para Deus: Senhor, se essa doença que foi tirada, a gente nunca mais vai deixar de seguir. Nunca mais. Porque a gente sabe que só o Senhor pode fazer isso. E depois de 15 dias, minha esposa, eu nunca me esqueço, eu vim com a Ponte Preta jogar aqui no Olímpico contra o Grêmio, no Olímpico não, na Arena. Na volta, a minha esposa me ligou e falou: Marcelo, eu não tenho a doença. Eu não tenho a doença. Então, gente, eu fui tão impactado com isso que antes daqui de eu ser o goleiro do Inter, não sei se isso aqui veio por causa disso, eu quero ser um homem de Deus. Eu quero vir te entregar uma mensagem que Deus começou a mudar minha vida ali. E antes de vir aqui agarrar lá no Beira-Rio e aparecer e ter fama, enfim, eu quero, o que mais tem valor para mim é Cristo. E crendo nisso, o meu casamento mudou. Tudo aquilo que eu vivia fora, a minha esposa já me proporcionava em casa, que era amor, que era fidelidade, que era comunhão. A minha carreira ficou muito mais bem sucedida depois dessa decisão. Eu posso ter o prazer de jogar no Inter, posso ter o prazer de ser bem sucedido. Hoje
Minha maior alegria é levar os meus filhos nas escolas, é buscá-los, é ter um abraço, é dormir junto. E Cristo foi começando a trabalhar em mim, de pouco em pouco, e pouco em pouco. E hoje eu vim aqui falar para vocês. Então, eu queria contar para vocês que você é especial, que dentro desse coração tem um tesouro, que Ele, do céu, seu Pai, já te aceitou. Só que, muitas vezes, nós precisamos tomar uma atitude. E por isso, como eu já contei muito de mim, eu vou te contar uma história da Bíblia. Porque se eu vim aqui, contei a minha vida, e não falar de Jesus, eu vou estar falando mais de mim do que dele. E Ele foi quem mudou minha vida. Então, lá em João 4, tem uma historinha da mulher samaritana. Uma mulher que nem eu e você. Ela era de um povo diferente de Jesus. Eu adoro falar sobre encontros porque Jesus foi especialista em encontros. Ele foi especialista em mudar vidas. E ela começou a conversar com ele, num poço de água. E ele começou a se revelar para ela. E ele começou a mostrar para ela que ele era diferente. E ela começou a se render para ele. E em determinado momento ela falou assim: vejo que tu és profeta. Vejo que... Só um segundo. Vejo que tu és profeta. E ela perguntou: o meu povo fala que é para te adorar aqui. E o teu povo de Jerusalém fala que é para adorar em Jerusalém. E ele disse: é chegada a hora que nem aqui, nem Jerusalém... Vou ler para vocês, só um segundo. Mas a hora está chegando e já... minto. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer em mim, que está a próxima hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E de fato, já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para serem adorados. Então ele fala para ela: chegou a hora que não importa mais o lugar, nem aqui, nem em Jerusalém, mas sim quem? Aí ele fala: o Pai. Adorar o Pai. E ele fala: como? Em espírito e em verdade. Ou seja, de todo o seu coração. Então vou repetir. Não importa mais o lugar. Não importa se é no seu quarto com a porta fechada. Não importa se é aqui da Adonep. Não importa se é no seu trabalho. Não importa se é no seu carro. Mas sim quem você adora? O Pai. É dele que eu vim falar, de Jesus, eu vim falar do meu papai. E como? Com todo o seu coração. Então, eu aprendi que o meu coração é de Jesus. Eu te convido para hoje, só estou jogando uma semente, mas que a minha vida seja usada para que um dia, ou pode ser hoje, você cresça e você abra o seu coração. Independente da pessoa que está aqui, eu tenho certeza que aí vocês estão sentados, têm testemunhos lindos. Mas o personagem principal, aquele que faz mais, aquele que faz além, aquele que faz melhor, ele é Jesus. Então, hoje eu queria te convidar a levantar. E assim como a gente fez no início, a gente a orar. Então, vamos levantar? E Jesus é impressionante. Vamos lá. Jesus, ele veio à Terra, ele tinha o poder, ele curava, ele realizava milagres.
Na Bíblia diz que ele era dono do ouro e da prata. Ou seja, ele tinha tudo, tudo. Mas na Bíblia diz que ele se retirava para orar. Por quê? Por que ele se retirava para orar se ele já tinha tudo? Fico pensando nisso. Se eu já tivesse tudo, será que eu ia orar da mesma forma? Será que é porque eu tenho emprego ou não tenho emprego, eu oro mais ou menos? Será que é porque eu estou com a minha saúde 100%, eu estou um pouco doente, eu oro mais ou menos? Então, eu descobri, estudando e orando, eu descobri que Jesus não orava por coisas, mas sim porque ele habitava em um lugar. Na oração, ele habitava em um lugar. E esse lugar é na presença de Deus. Esse lugar é um relacionamento com Deus. É numa comunhão com Deus. E é esse lugar que eu te convido a estar todos os dias da sua vida. Tenho aprendido 3 coisas importantíssimas. Oração, que é relacionamento. Adoração, que significa prostrado, rendido. Oração, adoração. E a terceira é semear. Hoje eu quero ter um coração que é semeador. Eu coloquei no meu coração que todas as semanas, daqui a pouco eu vou colocar todos os dias, eu tenho que semear na vida de alguém. Às vezes você vai semear um valor financeiro, às vezes você vai semear um prato de comida, às vezes você vai semear tempo. Vim aqui, tempo. Eu queria colocar no meu coração, eu desafio a você também, semeie em pessoas. Porque o propósito de Cristo nunca foram coisas, sempre foram pessoas. E aqui no Inter, eu cheguei aqui num ano muito difícil de 2016. O Inter acabou sofrendo aí o pior ano da sua vida. E eu também não joguei bem, sabe? Eu também não fui bem. Acabou o ano, a torcida organizada aqui falou mal de mim, me ameaçou, falava onde eu morava, sabe? Eu achei, assim, até com uma autocrítica, falei, cara, eu acho que eu vou embora. Eu cheguei na diretoria e falei, se for prudente, vocês quiserem que eu saia, eu saio. Eu saio, porque eu sei que eu não fui tão bem. E a diretoria falou, não, você vai ficar, vamos esperar e você vai ficar. E eu falava para Deus, Senhor, o que o Senhor tem aqui para mim? O que o Senhor tem aqui para mim se tá tudo dando errado? E Deus começou a trabalhar, e eu tive a oportunidade de jogar alguns jogos. Eu fui jogar um jogo contra o Corinthians, na Copa do Brasil, e graças a Deus, eu fui muito bem. Foi um jogo, o Corinthians, lembra lá do Rômulo? Eu fui muito bem, eu defendi pênaltis, e eu lembro assim como fosse hoje, que eu agradeci muito a Deus, de ter a televisão mostrando, sabe? Agradeci muito a Deus, eu dobrei os meus joelhos no meio do campo, agradeci a Deus, e a televisão pegou, e os repórteres me perguntavam, eu falava que a glória era de Deus, porque eu nunca mais ia me deixar me levar para outras coisas. Eu sabia que a glória era de Deus. Então Deus restituiu o meu tempo aqui nessa terra, e começou a me preparar para fazer a obra dele. E hoje eu estou tendo a oportunidade de vir aqui. Semana passada, eu não me gloriei de nada, a glória de Deus. Eu estava numa casa de recuperação, falando para menores assaltantes de carro, menores usuários de drogas. E eles vendo em mim talvez um goleiro, um sonho que eles tinham, mas eu falando de Jesus, semeando na vida deles. E ali, comecei a ver, cara, que nós somos, ao mesmo tempo que a gente deseja Jesus, ele também nos deseja, cara, porque eu cheguei ali, eu fui contar a minha história para eles, de rico, da minha família tinha condições, eu olhava para a história deles, dos meninos, cara, os meninos criados sem ter o que comer, roubavam para poder dar fralda para a filha, e eles me contando isso, eu falei, Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia deles também, porque eles estão indo para um lado errado. Mas muda a vida deles,
remove os pecados e muda a vida deles. Então, e ali meninos aceitaram Jesus. Aceitaram Jesus não, porque Jesus já não se aceitou há muito tempo. Há 2018 anos já não aceitou. Mas ali vidas foram transformadas. Então eu queria convidar o pessoal da liderança da Donep. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que nesse momento você se despisse de toda a vaidade. Assim como eu estou me despindo de vir aqui. Assim como eu disse para vocês que eu fico nervoso. Que às vezes eu esqueço o que eu estou falando. Mas antes de eu falar, eu sei que Jesus conhece o que está no meu coração, assim como Ele conhece o seu coração. Comece a desejar a presença dEle, comece a se colocar no lugar que Jesus se colocava, quando Ele orava, quando Ele se retirava para orar. Jesus, estou aqui com meus amigos e irmãos, eu não conheço a todos, mas eu sei que Tu conheces, ó Pai. Pai, muda a expectativa, muda a perspectiva, abre corações, perdoa pecados, Jesus, e começa uma nova história. Sei que aqui tem homens e mulheres de Deus, os problemas eu não sei, mas Tu, Senhor do céu, conheces. Tu és o nosso Pai, Tu tens planos melhores e maiores. O Senhor toca os corações. O Senhor perdoa aqueles motivos que nós temos te ofendido. Tira das nossas vidas tudo que nos afasta de Ti, Jesus, que nós mesmos não conseguimos tirar. Mas o Senhor que dos céus, que enviou o Seu Filho, e nele nós somos amados, nós somos adotados, nós podemos sentir a Tua presença, Pai. Vem e faz mais com um novo coração. Nos dá hoje um novo coração, Jesus, que aprenda mais, que se abra, que se prostre, que seja um coração semeador, que seja um coração de amor, que só o Senhor pode nos dar. Você pode falar amém? Amém. Então, você que veio aqui a primeira vez, eu queria te dar um presente. Já deu o presente, né? Não, o presente está aqui. Tá aqui. Então, você que veio a primeira vez, eu tenho aqui um presente para te dar. E você também, que sentiu no seu coração uma vontade de aceitar Jesus, de declarar isso, porque se eu pudesse fazer isso por você, eu faria. Eu dobraria aqui os meus joelhos, seguraria na sua mão e faria, aceitaria por você. Porque no pior momento da minha vida, tem uma palavra que diz que nas fraquezas, nas adversidades, nas aflições, o poder de Cristo prevalece, o poder de Cristo aumenta. Então, como eu disse no início, eu não sei como você chegou aqui, mas eu também não posso tomar essa decisão por você. Então, eu convido todo mundo a fechar os olhos novamente, e você que queira aceitar Jesus, quiser vir aqui na frente, quiser levantar a sua mão, que eu possa te dar um abraço. Você é livre para fazer isso. Você tem intimidade, você tem um coração, e saiba que Cristo dos céus, Ele te ama muito. Então, Pai, aqui o Senhor conhece corações, às vezes no íntimo, só entre você e Jesus, Ele sabe o que tem passado. Então, vem com a Tua presença, dê uma semana abençoada, maravilhosa. Eu desejo de todo o meu coração isso para você, que seja a melhor semana da sua vida. Que aqueles probleminhas, que aquelas adversidades, Jesus, sejam para um propósito maior, que é aprender mais de Ti e ver mais da Tua presença. Então, Jesus, aqui nós nos rendemos a Ti, para que o Teu nome cresça, em nome de Jesus. Amém? Amém? Obrigado, Marcelo. Eu queria que ficasse um pouco aqui. Na Donep, a gente costuma, no final, dar uma oportunidade a todos. Eu convidaria a todos agora a fechar os seus olhos. Nós vamos fazer uma oração que um dia o Marcelo fez, que eu fiz, muitos daqui já fizeram,
que, biblicamente, isso mostra que a gente passa a ser filho de Deus e nós somos adotados na família de Deus. E o Espírito Santo vem fazer morada em nós e vai mudando nossos corações, vai mudando a nossa forma de enxergar a vida, o propósito da nossa vida. Com certeza é uma experiência que você vai marcar, Deus vai marcar você com essa experiência essa noite. Então, todos que puderem fazer e que quiserem fazer, tem o sentido dessa entrega da vida nas mãos e na direção de Deus. Então, todos podem repetir assim: meu Deus, meu Pai, eu entendi essa noite que Tu me amas. Eu entendi que na vida do Marcelo, Tu fizesse toda a diferença. E eu decido essa noite a entregar a minha vida, entregar a minha família, os projetos que Tu tens para mim, nas Tuas mãos. E Tu me abençoes para eu ser um semeador, um abençoador na vida de todos os meus amigos, na minha parentela, nos meus colegas, enfim, que eu venha ser um plantador do Teu amor. Eu Te agradeço e eu peço que Tu escreva o meu nome no livro da vida. E eu recebo o Senhor Jesus como meu único Senhor e o meu único Salvador. Amém. Mestre, eu preciso de